Alô, alô, tá meio bugado aqui o meu. Boa tarde, Leonardo. Você está me ouvindo? Boa tarde, tô ouvindo sim. Belezinha? Dei alguns minutinhos aí para ver se o pessoal entrava. Nós estávamos trabalhando aí com o livro número 2, né? É isso aí. E a gente estava trabalhando com o livro número 1, na verdade. Né? Livro número 1, nós vamos para o livro 2 hoje. O livro número 1 lá, ele vai falar da história da Microcamp, a gente viu, e sobre o que vai falar cada livro, né? Foi o que a gente viu. Então, a gente finalizou. Ah, o exercício você fez? Eu fiz, professor. Fez? Beleza. Mandei no WhatsApp. Beleza. Tranquilo.
Então, a gente vai entrar no livro número 3, né? O título dele é Hardware Prático e Teórico, né? Livro Hardware Prático e Teórico. Ele tem esse nome porque a gente vai trabalhar com Mas não é o PC, né? livro 2, não? De eletricidade? Desculpa. Estou confundindo. É livro 2, né? É livro 2, verdade. Estou confundindo. É o livro 2, de elétrica e eletrônico. Certo? Elétrica e eletrônico. Que é a aula 1 desse livro aí. Estava confundindo com outra turma aí. Então, esse livro aí, de elétron e eletrônico, ele vai falar da eletricidade e da eletrônica. Vai falar desses dois conceitos. Claro, as duas áreas, ela é muito extensa, né? São duas áreas aí extremamente enormes, né? Claro, todos os conceitos a gente vai conseguir entrar, falar tudo. Óbvio que não. Não vai ter como falar tudo da elétrica, que é um setor, né? É uma matéria, né? Dá para estudar anos só essa matéria aí. E a eletrônica também não vai dar para falar todos os conceitos, né? A gente vai tentar falar os principais, o que é relevante, o que vocês podem usar, né? Atuando como técnico lá, né? Então, por isso que é eletro e eletrônico, porque ele vai falar dos principais conceitos dessas duas áreas, que são áreas aí extensas, né? Então, a gente vai falar desses dois temas, né? Que é esse livro número 2. Então, por isso que ele é eletro e eletrônico, né? Primeiros passos. Então, é aqui que a gente vai começar a entender algumas coisas aí fundamentais para a utilização. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no grupo, se tem alguém. Beleza, vou ver lá, me mandaram. Beleza. Então, o capítulo número 1, ele vai falar dessa introdução à eletrônica. Então, ele vai falar algumas coisas aí, está falando sobre a energia, né? Sobre a energia. A primeira informação que é relevante aí, ele fala um pouco da história, né? Da história, ele dá uma introdução, né? À energia, desde a pré-história, né? Que o homem usa ou tenta usar diferentes tipos de energia a seu favor. Então, isso é antigo, né? Até dentro dessa introdução, a gente vê até a descoberta do fogo. Até o homem descobrir lá, né, isso que já existia, ele só descobre algo que já existia, né? Que foi a descoberta do fogo. O melhor como controlá-la, né? Fez com que a humanidade desse um salto evolutivo enorme. Então, sempre depois de uma descoberta importante, há realmente uma evolução na humanidade, né? A gente vê sempre, a gente vê muito isso na parte de informática mesmo, né? Sempre quando se cria alguma ferramenta, né, nova, aquela ferramenta
alcança o mundo aí, né? O dono automaticamente fica milionário por causa daquela ferramenta, por causa daquele recurso. A gente vê esses aplicativos, né? A gente vê essas aplicações criadas, WhatsApp, Facebook, e então é um exemplo disso. É claro que a energia foi algo assim que mudou, que é uma coisa que mudou a história, o rumo, né, do mundo. Imagine, sem energia não tem nem como pensar, né? Como é fundamental. E impressionante que a gente só dá valor quando a gente tem algum problema, né? Fica claro que alguns lugares são mais difíceis, né, de a energia acabar, aí, mas é um recurso aí para a humanidade hoje que nenhum ser humano, seja ele um percentual muito alto, né, de seres humanos aí, não consegue viver, né? Assim, tem dificuldade, vai ter dificuldade, né, para viver sem energia. Então, isso ele fala aqui dá o princípio da descoberta do fogo, mas a gente trazendo para os dias atuais, né, a gente vê como que é difícil. E só conseguimos entender mesmo quando se dá problema, né? Deu problema, ficou sem energia algum dia, então é um grande impacto, né? Quando acontece algum problema nesse aspecto, né? A gente consegue ver realmente que interfere, né? A energia interfere realmente na vida do ser humano. Existem diferentes tipos de energia, né? E ninguém os inventou. Ninguém, né, os inventou. Eles sempre existiram, apenas não eram conhecidas, entendidas, ou tinham aplicações práticas, né? Então, algo que já existia, e esses homens, né, que viveram há décadas, né, às vezes até séculos anteriores aí, conseguiu, assim, com pouca ferramenta, né, descobrir essas coisas que eram ocultas aos olhos deles, e eles conseguiram descobrir, né? É mais que geniais, né? É mais que geniais esses homens que criaram, né? A gente vai ver os nomes durante esse livro aqui, os nomes de alguns deles, né? Thomas Edison também foi um deles, né? Isso, muito bem, hein, Leonardo? Talvez então, o primeiro, né? Quando acendeu a lâmpada. Antes dele tinha outro, né? A tecnologia, ele sempre segue aquele princípio, né? Aquele princípio de que existia alguma coisa já que alguém tinha criado anterior, e 10, 15 anos na frente, alguém pega aquele estudo e começa a tentar aprofundar aquilo, né? Ou houve uma curiosidade, um impacto que às vezes a pessoa teve ali a princípio, e aí ele tem uma curiosidade, e ele começa a estudar aquilo, testar aquilo, e ele descobre uma série de coisas. Mas antes de Thomas Edison, já tinha umas tecnologias que ele pegou aquilo e foi evoluindo, né? Mas o Thomas Edison, genial, né? Genial, né? A lâmpada não existia, né? E muitos governos na época, aqui no Brasil mesmo, a gente vai ver que foi totalmente... Eles pegaram mesmo a tecnologia que Thomas Edison evoluiu e trouxe, né, para os países. Aqui no Brasil aconteceu isso, a gente vai ver lá na frente. Mas Thomas Edison realmente, né? O Leonardo. Thomas Edison é genial, né? Criou a lâmpada. Que a gente vê que hoje já evoluiu também, né? A tecnologia que ele cria lá, que basicamente é incandescente, próximo da incandescente. Hoje em dia, vê,
Que é aquilo que é a tecnologia, né? Alguém pegou a incandescente e evoluiu. E evoluiu, ela já tem lá a LED, já tem, né, tem outros tipos hoje em dia. O que ganhou? Sempre ganha alguma coisa, sempre melhora alguma coisa, né? Até a gente, difícil você encontrar incandescente. Até incandescente está saindo do mercado. Né? Esse exemplo da lâmpada, já que você tocou no Thomas Edison, traz uma aplicação para a gente no dia de hoje. O que traz? Traz que a gente não pode ficar parado. A gente tem que sempre tentar evoluir em alguma coisa. Melhorar, né? Mesmo se for uma pequena coisa que você não tem tanto gasto. Mas você evoluir. Evoluir, né? Então, a lâmpada é a mesma coisa. Quando fica parado, agora, pensa comigo, por que eu estou falando isso? Pensa nas fábricas que criam lâmpadas incandescentes. Se elas ficaram paradas até agora, não tentaram evoluir, criar uma linha de produção usando uma outra tecnologia, ou as lâmpadas que, não quero, é só incandescente, que eu já conheço, que eu já sei, não. Tem que cada dia tentar melhorar, né? Cada dia tentar melhorar alguma coisa, evoluir, né? Então, o ser humano é a mesma coisa. Ele não é um ser completo. Ele sempre pode e até deve crescer, né? Que é o que vocês estão fazendo um curso, tentando crescer, né? Todo ser humano precisa disso, né? Ele tem que ter na mente dele, né? Que enquanto ele viver, ele pode melhorar alguma coisa, né? Ele pode evoluir alguma coisa, ele pode fazer alguma coisa melhor, né? Se tornar melhor. Às vezes o grande problema, às vezes, está nele mesmo. Às vezes o grande inimigo é ele mesmo, ele não consegue mudar as atitudes dele mesmo, né? Tentar evoluir, pensamento às vezes fechado. Então tem muita coisa, né? Então pensa na lâmpada, a gente pensa na lâmpada, já envolve um pouco, traz uma reflexão para nós mesmos, né? Traz uma grande reflexão. Será que eu não posso melhorar? Né? Então, é muito importante isso. Então, a tecnologia sempre partiu desse conceito. Algo que já existia, ou que alguém teve a curiosidade e melhorou. Foi melhorando, né? Ele fala aí que talvez a filosofia não se pareça em nada com a física ou a matemática. Mas os primeiros estudiosos das leis da natureza foram justamente os filósofos, que observavam como tudo funcionava e tentavam achar perguntas que pudessem gerar respostas naquilo que eles não compreendiam. Ele fala aqui que não eram matemáticos, pessoas que conheciam os números, sabia lidar com os números, com os cálculos, e nem muito menos físicos. Então, aqui ele fala aqui que não eram pessoas tão inteligentes assim, né? Vamos dizer assim. Mas um segredo dos filósofos, olha o que eles tinham. O que eles tinham aqui? Que eles conseguiam realmente fazer coisas até que matemáticos não conseguiam fazer e que até os físicos não conseguiam fazer. Que os físicos e os matemáticos até ficavam para trás. Que até os físicos e os matemáticos iam atrás dessas teorias que os filósofos encontravam. Olha, eles têm uma receita nesse parágrafo aqui. Eu estou lá na página 10. Olha lá. A resposta aqui, ó, do segredo dos filósofos, eles tinham um segredo. Vocês conseguiram observar aí na leitura qual que era o segredo? Maria Vitória, Leonardo? Conseguiram encontrar aqui? Onde está? O segredo dos filósofos? Por que eles conseguiam descobrir coisas que os matemáticos às vezes não conseguiam?
e que os físicos às vezes não conseguiam também. Conseguiram Eles eram observar? curiosos, né? Curiosidade. Curiosidade. Isso, além da curiosidade... Isso, a curiosidade também é uma palavra realmente que se resume aqui o que ele fazia, o que eles faziam, né? Tem alguma sugestão, Maria Vitória? Acho que Não. Nenhum? Não. Beleza. Ó, então, se resume nessa palavra, Leonardo. Pode se resumir. Porque ele fala aí, né? Eles não tinham o conhecimento lá tanto como um matemático e um físico, tá? Mas os primeiros estudiosos das leis da natureza foram justamente os filósofos. Por quê? Olha o segredo aí, ó. Porque eles observavam uma coisa que todo ser humano tem que ter, a observação. Ficar atento no que ele está vendo, ouvindo, sentindo. Eles observavam. Só observavam? Não. Eles tentavam a todo custo entender como funcionava. Como funciona isso? Ele costumava entender a engrenagem das coisas. Como que funcionava, né? Como que iniciava o processo, como que era o meio do processo, como que era o fim do processo. Eles tentavam achar perguntas que pudessem gerar respostas para aquilo que eles não entendiam. Eles não estavam entendendo, mas eles começavam a procurar essas respostas. Então, a pessoa realmente que consegue trilhar esses caminhos tão bem sucedido, que consegue entender coisas que às vezes vai além. São pessoas que tentam entender como aquilo que ela está vendo, aquela complexidade, né? A luz mesmo. É muito complexo entender, né? A luz. Teve pessoas ao longo da história aí que foram até perseguidas por causa que ele tinha uma teoria, né? E ele, apesar, em cima daquilo que ele tinha encontrado, eles entendiam lá e passou para a humanidade. A humanidade achava que era loucura. Então, E os primeiros filósofos gregos, né? Muitos deles eles foram executados, que tipo eles eram considerados como se eles opositores da religião, né? Que eles encontravam respostas no para muitas pessoas que achavam que era coisa divina, né? Tipo Sócrates. Isso. Esse é um famoso, né? Teve algumas respostas que eles ficavam firmados muito no que era concreto, né? Tal, e coisas até que até não era concreta, abstrata, eles conseguiram achar uma resposta. A grande coisas que eles ficavam firmados nessa teoria que eu dei, né? Que é realmente a teoria de encontrar resposta para aquilo. Claro, tem coisas que é difíceis, né? É muito difícil. Galileu mesmo. Galileu foi perseguido na sua época. Porque ele tinha uma teoria. Para a época, a teoria de Galileu era muito profunda. Ninguém entendia aquilo que ele falava. Achava que era loucura. Foi perseguido por isso, porque era loucura o que ele estava falando. Só que depois de muito tempo descobriram que a teoria dele tinha razão.
depois que a humanidade, né, foi passando o tempo, lá na frente uma outra pessoa, pô, essa teoria quer dizer isso, isso, isso. Mas peraí, essa teoria, Galileu falava, pô. Mas olha o que ele viveu. Então, o segredo está em tentar descobrir como que funciona. Aqui está uma regra importantíssima para quem atua em hardware. Certo? Você tem que sempre descobrir como que aquilo funciona. E é isso que os livros aí, e tudo que você for mexer na parte de hardware, pega isso para vocês. Sempre você vai ter que entender como aquilo funciona. É uma teoria antiga? É, mas é uma teoria bem sucedida. Você só vai conseguir ter excelência se você descobrir e entender como aquilo funciona. O mecânico, para ele conseguir ser bem sucedido na sua área, ele vai ter que descobrir como o motor funciona, como cada peça trabalha em sincronismo, e no final ele fazer com que o motor funcione corretamente. Então ele vai ter que fazer uma análise e descobrir, dentro dessa engrenagem complexa, o como que funciona. Então, você sabendo como que funciona, você realmente vai ter êxito, vai conseguir atingir o seu objetivo. Tá? Na área de hardware é assim também. Tá? Ela atua dessa forma. Então, aqui está uma dica muito importante nesse parágrafo aí. Beleza? Deu para entender? Sempre procuram descobrir como aquilo funciona. A gente vai... as matérias sempre vai ter esse foco. Né? Eu vou passar para vocês. Ó, isso aqui funciona assim, gente. Assim, assim. Esse outro depende desse e sempre assim, mostrando cada item separados de como funciona. Depois, lá no final, a gente chega a um denominador comum. Né? Ó, isso aqui faz isso, isso faz isso, isso faz isso, e aquilo faz aquilo. Essas 10 coisas, cada um a gente vai ver separadamente. O número 1 faz isso, o número 2 faz isso, o número 3 faz isso, o número 4 faz isso, o número 5 faz isso. Quando junta tudo isso que eles fazem, dá isso. O resultado é isso. Né? Então, se pensar assim, por isso que esse livro é tão importante, né? São os primeiros passos aí, só que é muito importante essa matéria, muito importante esse conteúdo, né? Então, aqui tem uma dica primordial aí, tá? Descubra sempre como que funciona. Descobrindo como é que funciona o equipamento, a peça, você vai conseguir resolver o problema dela. Ou descobrir uma solução para aquilo até às vezes melhorar, né? Eu tô falando uma coisa que eu sou assim mesmo, né? Acho que por eu atuar muitos anos na área de informática, na área de assistência, sempre, se eu não descobrir como que ele funciona, primeiro eu tenho que descobrir, né? Às vezes eu pego o equipamento que eu nunca mexi, né? Esses dias eu estava mexendo numa máquina de lavar. O cara desmontando e eu olhando. Só de eu olhar assim, eu já sabia o que poderia ser. E o cara se matando lá, martelando e eu olhando. Nunca tinha aberto, nunca tinha entendido ali, né? E o cara abriu tudo e eu olhando. Acredite, só de olhar eu aprendi. Porque eu comecei a analisar e ver como aquilo funcionava. Eu, aquilo ali e tal. Comecei eu a olhar e eu começava a fazer pergunta para ele. Pro moço, não, isso aqui vai ligar daqui, ó. Cara, também não tinha tanto conhecimento, né? Minha máquina deu problema de uma hora para outra. Primeiro eu tirei o painel dela. Deixa eu começar a tirar esse painel. Eu peguei e desmontei o painel dela inteiro. O painel, só de tirar e desmontar, eu já comecei a entender.
A princípio, eu até aconselho vocês tirarem foto, né? Tirarem foto e tal, né? Por vocês não conhecerem, eu recomendo. Porque com a foto, você vai olhar, olha, eu tava ligado assim, ó. E eu liguei assim, então tá errado. Ah, tava assim, eu liguei assim, né? Então, eu aconselho você tirar foto no começo, de como você começou o processo, eu aconselho. Por que eu tô falando? A gente fala de erros que a gente já viveu, né? Eu atuo aí desde... Claro, antes de 2002 eu já atuava, né? Eu fazia curso lá, comecei nos anos 90 ainda, né? 1998, já atuava, já fazia curso, mas comecei a dar aula até 97, mais ou menos, eu já fazia curso. Eu comecei bem cedo, né? Sempre algumas pessoas me inspiraram, né? Eu comecei a dar aula em 2002. Então, de lá para cá, vi muita mudança, né? Sempre partindo desse conceito. O conceito de que... Então, de que algo surgiu, mas aquele algo... Todo programa, toda peça são coisas distintas, mas eles trabalham em sincronismo, né? O equipamento sempre ele vai ter a parte de software e vai ter a parte de hardware, que é peça. Todo equipamento vai ser assim, né? Principalmente os equipamentos que a gente usa na área de informática. Tendo essas duas áreas distintas, ele que é o ser humano que normalmente se cria, né? O ser humano, a gente vai ver a parte do sistema operacional aí, a gente vai ver realmente que o ser humano tem uma influência, né? O ser humano que foi descobrindo, tem essa teoria também, a gente vai ver, foi evoluindo. Os programas, ele pode ter coisas a melhorar, né? Um programa ou uma peça, ela não é algo definitivo. Foi criado com a perfeição própria. Então, aí vem esse conceito. Volta nesse conceito que a gente viu. Você pode elaborar algo que vai revolucionar. Você pode criar alguma coisa em cima de algo que já exista, que melhore aquilo que já existe. Na parte de aplicativo, a gente tem muito isso. Tá? A gente tem muito isso. É uma parte aí muito grande, né? A parte de hardware também, né? Parte de hardware também. Né? O hardware funciona assim, né? O que a gente pode fazer para aquilo melhorar? Ou criar uma aplicação para ele, né? Uma aplicação que melhore ele. Então, pode melhorar, né? Pode sempre voltando naquela teoria. Análise. Analisa como que funciona. Então, durante todo esse tempo, eu percebi isso. E não muda. Sempre partindo de alguma coisa que existe, que já existe, e surge alguém com o propósito de mudar aquilo que existe, ou melhorar aquilo que existe. Essa é a finalidade. Então, alguns de seus estudos são observações e descobertas ainda são usadas nas ciências modernas. Até hoje ainda existe.
ele já vem falando do primeiro nome, George Boole. E estudou as leis do pensamento de Aristóteles. Então, ele pegou algo que Aristóteles já tinha falado, e a partir desse estudo, ele criou o que chamamos hoje de lógica booleana, usada em larga escala na área de tecnologia. Então, a lógica booleana aí foi uma teoria que ele entendia lá, pegou de Aristóteles e melhorou, evoluiu, usou. Então, George Boole foi o que criou essa lógica booleana. Essa booleana vem do seu sobrenome, né? E essa lógica que é usada muito, né? Os cursos de rede um tempo atrás, né? Fiquei assim, quase 4 meses só falando de lógica booleana. Só falando de lógica booleana. A professora fazia dava uma introdução antes, assim, interessante. Foi na ITEP que eu fiz. A ITEP grandona, lá na beira da Dutra. O professor gostava da lógica que ele dava, da forma que ele explicava a lógica, né? Oscar, não é? Oscar. E ele explicava a matéria que ele dava para a gente, era a lógica booleana. Então, eu gostava da forma que ele abrangia os dois pensadores e passava a matéria para a gente de forma bem interessante. Né? Então, é usada na tecnologia muito isso aí. A gente vai ver um pouquinho de lógica aí lá no finalzinho, né? No finalzinho, a gente vai ver um pouquinho de lógica aí. No finalzinho desse livro, tá? Desse mesmo livro. Esse livro que a gente está. Um pouco mais se descobriu sobre a energia quando a eletricidade passou a ser usada de maneira prática e útil, principalmente como transformar diversos tipos de energia, né? Quando se descobriu que eu posso transformar diversos tipos de energia em energia elétrica, né? Então, houve uma descoberta. Aqui já vem de novo aquela teoria, né? Essa descoberta que dá para transformar parte daquele conceito que a gente falou, né? De que a pessoa entendeu como aquilo funciona. A partir dela entender, ela começou a descobrir formas, né, de transformação. Foi isso que aconteceu aí. Né? Eles descobriram que tem como transformar os tipos de energia, né? E aí houve uma grande evolução, né? Então, partiu do conceito de que precisou primeiro ter um entendimento, né? Um conhecimento de como que ele funcionava para criar outras ferramentas, que é aquela teoria que eu já falei, né? Acontece muito hoje nos aplicativos, né? Facebook mesmo. Tem uma gama de aplicação que foi criada para melhorar algo que não tinha dentro da plataforma do Facebook. Né? Então, aconteceu isso no Facebook. Então, em qualquer área é assim. Porque aquilo normalmente não foi criado por nenhum Deus. Foi criado por um ser humano. Sendo criado por um ser humano, vai existir
imperfeições que outro ser humano pode analisar e adquirir adicionar algo ali. Tem pessoas aí que estão bem-sucedidas. Estão bem-sucedidas porque criou uma aplicação que essas gigantes não tinham lá dentro, né? Tem vários recursos que a pessoa... Como que a pessoa conseguiu ser bem-sucedida e criar uma ferramenta ali? Olhando ali e tendo a criatividade de criar algo ali dentro, né? Então, tem pessoas que criaram várias aplicações para melhorar algo que já existia lá, porém faltava um pouquinho lá, né? A tecnologia também, ela vem aí do conceito de deixar algo mais fácil, né? O usuário lá não está conseguindo fazer alguma coisa. Está achando muito difícil. Né? Está achando muito difícil. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar a pessoa fazer de forma mais fácil? Ficou até meio incoerente fazer de forma mais fácil. Deixar mais fácil para o leigo lá, né? A internet, o link. Se fala muito, manda o link. O link, o que é o link? Link é a palavra pela qual eu clico nela, ela abre sobre aquilo. Ela já me direciona. Bill Gates e Steve Jobs sempre tinham essas preocupações. O PC, né? O computador pessoal. Eles sempre tinham a preocupação do usuário final. Como que o usuário lá da casa vai conseguir usar isso? Então, eles criavam sempre mecanismos para que as pessoas leigas e sem tanto conhecimento na área de informática conseguiam mexer. Aí está realmente a palavra-chave para a tecnologia. Porque a informática, desde quando ela criou, sempre criou um bicho-papão sobre ela. Que era isso, a informática é muito difícil. E aí, esses dois homens que eu falei, Steve Jobs e o Bill Gates, eles sempre tinham a preocupação de deixar as coisas mais fáceis para aqueles que não conheciam a linguagem de programação, para aqueles que não sabiam a estrutura de um programa, para aqueles que não conheciam o que era uma peça, como que ela trabalhava, não sabiam o que era o termo decimal, o hexadecimal, ou o binário, sabia o que era binário, né? Que não é um termo muito complexo de entender, né? Que é 0 e 1, né? O hardware trabalha assim. É 0 ou 1, ou está ligado ou desligado. A máquina só entende isso. O equipamento só funciona assim, né? Então, foram criados esses mecanismos. Certo? Então, houve essa transformação. E ele fala, você consegue imaginar sua vida sem a eletricidade hoje? Alguém consegue? Não tem como, né? Aquilo que eu falei, sem o celular, computador, televisão, micro-ondas, geladeira, até mesmo sem a luz de uma lâmpada. Já pararam para pensar? A eletricidade passou a fazer parte do cotidiano de grande parte das pessoas, de maneira que ela
nem é percebida, a não quando falta, né? A não ser quando falta. Quando falta o que a gente quer, aquilo que eu já falei anteriormente. Ocorre o risco de racionada, de limitada, né? Apesar disso, essa é a realidade de todos os brasileiros. Segundo a ANAEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, em 2016, mais de 1 milhão de residências brasileiras não tinham acesso à eletricidade, né? Apesar disso, que a gente vê como é importante, existe 1 milhão ainda. 1 milhão de residências no Brasil, né? Que não tinha. Mas pensa, gente. Parar para pensar a vida desses 1 milhão de pessoas aí. Então, apesar disso, ainda tem, né, pessoas que não utilizam. Mesmo com programas de governo, né, focado em diminuir a quantidade de pessoas na escuridão. Então, ainda, apesar dessa iniciativa aí, né, de fazer com que a energia chegue aí, né, em lugares mais remotos do Brasil, ainda, segundo a pesquisa, tem 1 milhão de pessoas que ainda não têm esse acesso. O uso da eletricidade traz conforto, né? E trouxe um pouco menos de um século uma evolução social e tecnológica, principalmente no que diz respeito à comunicação. Existe algo muito interessante sobre as leis da física, sobre as formas de energia, sobre a eletricidade. Por mais que a tecnologia evolua, que surjam novas descobertas, a física é o que é. E algumas coisas sempre permanecerão iguais. Nesse modo, você vai conhecer um pouco sobre o que é energia e eletricidade, como lidar com elas, as aplicações na eletrônica e a informática serão base para a montagem e manutenção de computadores, tablets, impressoras, celulares e, posteriormente, para uso no módulo de robótica. Então, aí, é fundamental, né? Essa introdução aí, eu quis passar um pouquinho isso aí, né? Da importância da energia e como tudo começou lá, desde a pré-história. Então, aqui, ele vem o primeiro conceito, né? O que é energia. Aí ele fala que é difícil falar de algo abstrato, né? Como energia, algo que não há como pegar, tocar, apesar de dar para sentir, às vezes. O fato é que onde há vida, há energia. E sem energia, nenhum ser conseguiria se manter vivo. É provável que em algum dia em que você esteja adoentado, então ele cita aqui daquela questão que a gente percebe, né? Quando a gente está com problema de saúde, né? Ou mal alimentado, ou não dormiu bem, né? Aquela frase que normalmente falamos, precisam repor as minhas energias, estou com a bateria fraca, né? Ou o contrário, né? Quando está muito agitado, alguém pode até perguntar, né? A pessoa dormiu ligado no 220. É claro que esse não é exatamente o tipo de energia que estamos tentando definir aqui, mas ela também traz parte da definição. Quando eu olho na página número 11, estão com o livro aí, né?
que a gente vê lá? Vários desenhos. Certo? Página número 11 do livro 2. É o número 2 lá em cima. Acharam, hein? Sim. É bom para vocês se situarem, tá? Isso que é bom o material, hein? Cada desenho desse tem aquela teoria que eu falei. Cada desenho desse representa um tipo de energia. Vocês sabem identificar todos esses tipos aí? Tem 1, 2, 3, 4. 4 sequências com 4 tipos de energia. A primeira, esse símbolo do rainho aí, ó. Vocês sabem qual é esse tipo aí? Elétrico? Isso. Exatamente. O solzinho, o sol. Página 11, nós estamos. O Energia sol. solar. Solar. Esse bateria com rainha em cima dela. Essa aí eu não sei, é carregável, né? É, que vem de bateria mesmo, né? Bateria. É. Bateria, pilha, toda ela é uma energia química ali, né? É uma energia química. Esse com depois da bateriazinha, tem um cavalete tipo, cavando alguma coisa. Como que é o nome Pode ser dela? hidráulico, né? Não, não, hidráulico não. Ela só está representando por isso aí, que eles usam um método parecido com isso. Essa é o que tem até guerra por causa dela, dessa energia aí. Estados Unidos, só descobrir lá que o Oriente Médio lá tem alguma área lá que achou mais isso, ele já vai lá fazer uma política lá. Qual que é esse tipo aí? No Rio de Janeiro aqui achou umas áreas lá que tinha bastante também isso aí. Que faz gasolina. Petróleo? Isso, é petróleo, isso aí. Né? Essa é perigosa, a próxima. Segunda linha aí, ó. Atômico? Atômico. Né? O mundo teve bastante problema por causa dessa energia, né? Houveram guerras aí Essa que é talvez a mais perigosa, né? Só a essa radiativa, eu acho que é pior. é a radiação que ela emite, né? É prejudicial à vida humana. Pode dar câncer lá, matar, né? Então essa é perigosa, né? Isso aí é um tipo que o ser humano descobriu que nem deveria descobrir, seria bom. Apesar de ter as suas particularidades, sua parte boa, né? Mas, infelizmente, o ser humano consegue descobrir a parte ruim daquilo, né? É interessante, mas é esse tipo aí perigoso. Depois dela aí, é uma chama, tem tipo uma chama. Qual que é essa aí? Que foi uma que... essa é a mais antiga, tá? Essa é a mais antiga Natural? de todas. A chama representa o quê? O que é o Fogo? fogo ali? Fogo. O fogo traz o quê? Calor? É o tipo que é movido através do calor. Tem esse tipo de energia. Quanto mais... E a base da energia está aí, tá bom, gente? É o calor que é a base da energia. Tá? Que gera o trabalho, através desse trabalho que é gerado calor e, consequentemente, é a base de toda a energia. A gente vê lá na introdução que a gente falou, né? Na pré-história que começa, né? Nessa área de atuação.
Depois dela aí tem, da calor, tem um catavento, tipo, eólica. A eólica, né? Eólica é através do vento, né? Essa é uma energia renovável. Ela, como a solar, ela é renovável. Em alguns lugares existe essa aí, né? Ela é na beira do mar mesmo. A tendência é ter esse tipo constantemente, né? Então é o futuro, tá? É uma área boa de atuar. Que esse tipo aí, ela exige mais, mas a solar mesmo, no Brasil, acho que é uma das melhores que existe. Né? A solar, que é renovável, né? Ela não precisa de nada aí, não polui, né? Isso que é renovável, ela não polui. Não tem nenhum tipo de perigo, né? Já tem muito no Brasil, né? Já tá uma explosão aqui já isso aí. Aqui é a melhor que existe. Né? Você precisa só de sol, precisa estar sol, não. Ela vai ao clima, né? É o clima, tudo nosso aqui é tropical, né? Então é o clima. Mas é um tempo fechado, mas ela pega através do clima, né? Não é basicamente só do sol. Chama solar porque a base é o sol, né? Mas a eólica também é o vento. Ó. A eólica tem que ter um mecanismo, né? Que é esse mecanismo aí. Ó. Onde tem bastante é no Recife, aqui no nosso país. Essa plantinha aí, o que representa? Sei lá, meu. Natural? Alguma coisa assim? Isso. Matou? Natural. O milho, o que representa? Milho vem de comer, né? Então, fica fácil, né? Existem alimentos aí que pode ser utilizado para gerar energia também. Vem de comida, né? Existem alguns tipos de alimentos que pode ser gerada energia também. Depois tem essa gota d'água, a gota. A gotinha, o que representa a gota? Vem de água, né? Qual que é a energia? Essa é a que utiliza aqui no Brasil. Em muitos países aí. Né? É aquela hidro, esqueci o nome. Não me lembro. Exatamente essa. Então, você está descobrindo a forma aí, né? Que é as hidrelétricas. Né? As hidrelétricas utilizam a água. Hidroelétrica, tinha esquecido. É hidrelétrica. Essa lâmpada aí, ó. O que representa essa lâmpada, essa cor diferente? É a biodegradável. Biodegradável. Também existe. Biodegradável. O tamborzinho. Que tipo que é? O que representa esse tambor aí? O carro é preciso de quê? Os primeiros carros era tudo em combustível, gasolina. A gasolina também é gerada energia. Como o carro anda? Acabou a gasolina, o que acontece com o carro? Ou a moto? Ele para. Concorda comigo que a energia também pode se utilizar através da gasolina mesmo? O motor depende dela. Nós temos a de baixo aí, tem um sinalzinho de radioativo. E Essa é de Chernobyl. Hã? Energia Chernobyl, radiação. Isso.
Radiação. Tem a gente vai contar um pouquinho da história de Chernobyl aí. Depois tem esse carrinho com uma série de coisas aí, ó. Dentro dela. Qual que é o tipo? Mineral. Mineral, você acha? Os Pode escravos ser. sofreram com esse tipo de energia e usavam muitos escravos para esse tipo aí. Que é através do carvão. Houve uma época aí que se utilizava muito esse tipo de energia, né? O navio Mas se o carvão movimenta. é um mineral. Hã? O carvão é um mineral. Ou não? Ele é considerado. Num certo aspecto, sim, né? Mas aqui ele está falando propriamente dita o produto final, vamos dizer assim, né? Então é o carvão mesmo. Carvão, produto final, ele está falando. Então, o carvão, que utilizava lá para gerar de energia. Os navios, né? Titanic lá, já viu o filme? Tinha 3 setores, não tinha? Quem assistiu o filme? Então, para movimentar aquele mecanismo todo lá, precisava desse setor aí. E utilizava o carvão como... Ficou muito tempo isso aqui, né? Não é a melhor tipo de energia isso aqui, não. Mas com um longo tempo o Brasil utilizando isso aí para dar movimento a grandes tipos de navegações e tal. E um monte de tipo, né? De trem, né? Usava também. Trem, Uns verdade. carros na época. Mas não é uma boa ideia, não, isso aí. Depois tem essa aí com uma torrinha e um negócio por cima, saindo por cima aí. O que representa isso aí? Alguém lembra aí um outro tipo de energia? Os carros já utilizam esse tipo aí. Os carros. Não entendi muito bem, não. É uma torre com uma planta em cima? Lembra uma planta, mas na verdade não é uma planta, né? É o gás. É o gás. É o Energia gás, né? gasosa. Não, gás mesmo, de gás de bujão aí, que utiliza nos fogões, né? Aí dentro do gás tem os tipos de gás. Hoje o carro a gás aí, ele gasta muito menos, né? Mas o motor lá ele é danificado, né? Danifica o motor se não souber usar esse tipo de energia que dá movimento ao carro. Tem que saber usar no carro. E por último, duas tomadinhas. Que essa é a energia que é o que a gente vai estudar, né? Mais estudar aí. É a elétrica. É elétrica. Certo? É elétrica. É representada por essas duas tomadinhas. Então a gente falou dos tipos de energia. Deixa eu só fazer a chamada. Fazer a chamada aqui. Certo? Para eu não... Deixa eu ver aqui. Abner. Não? Atália, Caio, Vinícius, Daniele. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Essa mesmo. Daniele, Danilo, Rocha, Diogo Barbosa.
Jonathan, Guilherme, José Cleito, Leonardo Amaro Valinhos. É você, Eu. Leonardo? Sou eu. Beleza. Maria Vitória Rezende, final, né? Presente. Isso. Beleza. Aula que vem a gente parte daí, tá? Desse conceito aí, ó. Nós vamos partir desse tema aí, ó. Beleza? Então, não vou passar nenhum exercício específico disso aí que a gente parou aí, na página 11. Então, a gente vai continuar daí, tá bom? Da página número 11, na aula que vem. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não, eu tô tranquilo aqui. De boa. Vitória, tem alguma dúvida? Também não. Beleza. Então tá bom. Então na hora que vem a gente continua desse tema aí de tipo de energia. A gente vai prosseguir. A gente vai falando ali, a gente vai falar aí da energia, a definição, do tipo de energia. Aí a gente cai lá na história de Chernobyl. Vamos ver aí as hidrelétricas, certo? E talvez a gente consiga chegar aí nos movimentos dos elétrons, né? Então, beleza? Então, esse é o conteúdo da aula que vem. Paramos na página número 11 do livro de Eletro e Eletrônica, livro número 2. Beleza? Boa semana para vocês, gente. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tudo bem? Falou, professor. Falou. Boa semana para vocês, Leonardo, Maria Vitória. Boa semana. Espero vocês na semana que vem, tá bom? Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.